Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a lei de autoria dos deputados, professor Josemar e Vinícius Cozzolino, que declara o estádio de São Januário do Vasco como patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro. Temos as presenças dos dois parlamentares aqui no estúdio da TV Alerj. Deputado Cozzolino, quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva para tratar desse assunto, né, que é muito importante para nós aqui do Rio. Eu que agradeço, Rui, pelo convite para participar aqui na TV Alerj do programa Arena Esportiva e agradecendo desde já ao meu colega, deputado professor Josemar, pela parceria neste projeto. Tá certo. Deputado professor Josemar, também agradeço ao senhor por estar aqui no Arena Esportiva, por essa lei, né, que vai virar lei agora, né, o projeto de lei já foi aprovado aqui na Alerj, e é muito importante, não é só para o Vasco, eu digo que é para todo o estado do Rio de Janeiro, Claro. Para todos os clubes aqui do Rio, a importância que tem. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer o convite, agradecer aos pares por terem aprovado o projeto, agradecer ao Vinícius por ter somado na nossa iniciativa e vamos construir, né, um Rio de paz, um Rio que a gente possa valorizar, e São Januário é parte disso pela sua brilhante história. Com certeza. Eu quero, já de saída, perguntar aos dois deputados, porque as assessorias conversam, os deputados também conversam entre si, para tirarem uma ideia, e aí surge a ideia de fazer um PL, um projeto de lei, que aí é votado aqui no plenário da Alerj. Eu vou perguntar aos dois deputados, começar aqui para o deputado Cozzolino e faço depois a mesma pergunta. O professor Josemar entra na conversa também aqui, tranquilo. Como é que surgiu essa ideia de colocar o estádio do Vasco como patrimônio imaterial cultural da nossa cidade, do nosso estado do Rio, deputado Cozzolino? Rui, as pessoas devem ter acompanhado durante este ano, na verdade, durante o ano passado, foi em meados de 2023, um pouco antes do meio do ano, quando uma decisão judicial determinou a interdição do estádio de São Januário. Sim. E o principal fundamento daquela decisão era de que o estádio se localiza numa região de risco na cidade do Rio de Janeiro. E, apesar de todos os apelos, apesar de alguns recursos impetrados pelo Vasco da Gama, era uma decisão que não se modificava. Então, nós, como deputados, decidimos apresentar esse projeto de lei, que é uma manifestação política aqui da Assembleia Legislativa, e declara esse patrimônio, que é São Januário, como turístico, cultural, esportivo, enfim, como um patrimônio verdadeiramente significante para o estado do Rio de Janeiro. E não é cabível que, pelo fundamento dessa decisão, um local que se localize em área de risco, um patrimônio que se enquadre numa área de risco, ele seja interditado. Se fosse por esse motivo, nós teríamos que interditar vários equipamentos em toda a cidade do Rio de Janeiro. Se for assim, né, deputado, o Rio de Janeiro inteiro vai ser interditado, né? Porque a falta de segurança que a gente vive no Rio de Janeiro é em todos os bairros da nossa cidade, o que a gente lamenta. E até me chamou a atenção à época, foi no jogo com o Goiás, que esse fato aconteceu de pseudos torcedores. Porque quem é torcedor não pratica aqueles atos, como os atos também que nós temos visto em todo o Brasil, que não é de agora. Deputado Josemar, o deputado Cozzolino deu a ideia aí do porquê. Eu queria também que o senhor falasse, né? Porque o senhor também está ali fazendo essa dobradinha aqui com o deputado Vinícius Cozzolino. Nós apresentamos a ideia porque, assim, primeiro tinha uma perseguição, que nós achamos que era uma perseguição, e para, assim como o nosso amigo deputado Cozzolino colocou, dar uma resposta política dessa casa ao que estava acontecendo com São Januário. Os argumentos não são plausíveis. Dizer que é um local de possível violência ou qualquer coisa, isso é muito subjetivo. Até porque, se fosse assim, o estádio da Bombonera, né, Sim. lá do Boca Juniors, teria que ser fechado. Sim. Né? Então, não é esse argumento. E aquele estádio, o estádio de São Januário, é um estádio histórico. Tem história.
Ali foi a CLT. Até 1950 era o maior estádio do país, Verdade. na qual você tinha diversas manifestações políticas, culturais e esportivas. Então, a nossa assessoria teve a ideia de dar uma resposta a esse fato. Coincidimos com o deputado Vinícius Cozzolino de fazer uma iniciativa comum e quero ressaltar que essa nossa iniciativa ela não trava nenhum tipo de obra de modernização do estádio, que também é algo importante. Até porque os senhores aqui da Alerj, seus colegas, os outros 68 deputados, claro que não iriam pensar dessa forma. Onde já se viu travar uma obra de melhoria no estádio de São Januário? A resposta que tanto o deputado Vinícius Cozzolino e o senhor, professor José Mar, e os outros pares aqui da Alerj quiseram dar é pela forma com que a justiça tratou o caso. Falta de insegurança. Muito pelo contrário. O Vasco tem pessoas do clube que moram ali na barreira do Vasco e sem problema nenhum. O Vasco sempre teve um ótimo convívio com as pessoas da barreira do Vasco. Nunca houve nada que afetasse o funcionamento do estádio de São Januário, seja em dias de jogos, seja em dias que não há jogos ali no estádio. Inclusive, o bairro Vasco da Gama, ele foi criado por conta do próprio estádio. Sim. É diferente, por exemplo, do Flamengo, é diferente do Fluminense, é diferente do bairro de Botafogo, que tem que a história do nome do clube recebe a partir do bairro. É o contrário. Lá, o próprio clube, a história do clube vai criar um bairro. E quem criou o bairro Vasco da Gama é um colega, quer dizer, meu, no caso não do senhor, mas meu jornalista, o Áureo Ameno, que por mais de 40 anos trabalhou na Rádio Globo. Trabalhou também na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, quando ele foi vereador aqui do Rio de Janeiro e torcedor do Vasco. Porque se tem o bairro de Botafogo, se tem o bairro do Flamengo, ele queria homenagear o Vasco, o clube de coração dele. Então ele criou o bairro Vasco da Gama e eu acho muito bom, porque a história do Vasco é uma história muito bonita. Uma história de inclusão social, uma história da luta contra o racismo, uma história de valorizar tanto os operários brancos como negros e mulatos, à época, na década de 20, que poderiam e como jogaram pelo Vasco, né? E houve o ex-presidente José Augusto Prestes, que se rebelou contra o elitismo de Flamengo, Fluminense, América, Botafogo à época, e da então Federação Metropolitana, que não queriam que o Vasco tivesse esses jogadores. E o que ele fez? Como ele era um cara rico, à época, um industrial, vitorioso, o José Augusto Prestes disse assim, o Vasco está fora. O Vasco foi campeão em 23, foi rebaixado em 24, voltou em 25, foi campeão em 27, começou a inauguração do estádio de São Januário. Então, a iniciativa, tanto do senhor Vinícius Cozzolino como do senhor professor Josemar, foi maravilhosa e foi uma resposta direta àquilo que quiseram fazer eu vou dizer assim, no jargão do esporte, colocar para escanteio aquelas pessoas humildes, trabalhadoras, que moram ali na barreira do Vasco. Eu queria que os senhores falassem também sobre isso aí, dessa importância da história do Vasco, no futebol do Rio e no futebol brasileiro. Começa aqui com o deputado Cozzolino. Rui, o Vasco, de fato, foi o primeiro clube nacional a permitir que jogadores negros fossem profissionalizados. Sim. E isso é um ponto positivo muito grande em sua história, porque na verdade, eles apenas não poderiam jogar, como também eram marginalizados. Verdade. E São Januário, como disse aqui o meu colega professor Josemar, é um espaço que tem muita história. Além de ter sido o maior estádio brasileiro até a construção do Maracanã em 1950, além de ter sido o local onde Getúlio Vargas proclamou a consolidação das leis trabalhistas em 1941, de ter presenciado, ter sido palcos de diversos comícios, foi um lugar de grandes manifestações culturais. Então, ele é, sim, um patrimônio cultural, esportivo, turístico do Estado do Rio de Janeiro e merece essa declaração como forma de justiça. Aqui, na Assembleia Legislativa, respeitando
várias proposições de outros colegas, eu mesmo já propus algumas. Nós temos na pauta do plenário, praticamente todas as sessões ordinárias, projetos dessa natureza que prevêem a declaração de bares, de livrarias, de diversos equipamentos, de parques, como patrimônios culturais, materiais e até de manifestações imateriais, né, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Mas, sem sombra de dúvidas, São Januário é, sim, um patrimônio do nosso Estado. E tanto é que, diferente de outros bairros, de outros clubes, como Botafogo e Flamengo, citados por você, lá o sentido foi inverso. Primeiro, né, nominou-se o clube, para depois veio o Clube de São Januário, o estádio, o Clube do Vasco da Gama, para depois nominar-se o bairro do Vasco da Gama. Verdade. Então, isso demonstra a grandeza, a historicidade, enfim. Esse projeto ele coroa essa condição, sem, no entanto, limitar a estrutura física ao prédio, como seria no caso do Instituto Jurídico do Tombamento. Uhum. É importante que isso seja dito. O projeto ele prevê expressamente, como dito aqui pelo nosso colega Josemar, que o estádio ele possa receber obras, como já está recebendo, para melhorias, adequação, ampliação, e não deixa sombra de dúvidas. O INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, ele recebe o catálogo de bens tombados, e ele é responsável pela curadoria, pelo zelo desses bens. Mas ele também recebe o livro de patrimônios do Estado. Mas é muito diferente, porque o tombamento ele limita que esses bens sejam alterados. É diferente de quando um bem é declarado patrimônio. Perfeito. Professor Josemar, a gente está quase em cima da hora, faltam 2 minutinhos. Eu queria que também o senhor desse o seu pensamento sobre o assunto que a gente citou aqui. Eu acho que é fundamental, primeiro, valorizar o Clube de Regatas Vasco da Gama pela sua história, né, pelo papel também, pelo peso que tem na sociedade. Só para dar um exemplo, recentemente agora tivemos uma pesquisa que mostra que o Vasco é a 5ª ou a 6ª maior torcida do Brasil, tem 4% da população brasileira. Ou seja, nós estamos falando aí de 4% da população do país. É um clube bem espalhado a nível de Nordeste, de Centro-Oeste. Muito. Então, todo o Brasil. Então, a valorização da história do Vasco, dependente de clubismo, você não precisa ser vascaíno para reivindicar essa história, porque é uma história que tem a ver com a questão racial, como o deputado Vinícius Cozzolino falou, tem a ver com a própria luta contra o racismo, que é uma luta também que eu tenho um peso. Sou autor da Lei Vini Júnior aqui na Assembleia Legislativa, né, uma lei que combate o racismo nos estádios e arenas esportivas. Acho que é importante valorizar o Vasco e é importante dar uma resposta. A Alerj é uma casa política, né, precisa de dar respostas políticas, precisa se posicionar sobre os grandes temas, e o que estava acontecendo com o Vasco naquele período precisava de uma resposta rápida, firme, de um setor do parlamento, né, do parlamento estadual. Então, essa foi a nossa ideia, e nós vamos estar fazendo várias leis que valorizem a atuação do esporte, o esporte quanto instrumento de paz, quanto instrumento de luta contra a discriminação, né? Por isso que também fizemos a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, que é uma lei aqui da Alerj, que se nacionalizou, né? Porque ela pegou, a gente apresentou aqui no Rio de Janeiro, fizemos a aprovação, e todos os outros estados do país têm, ou já tem a lei aprovada e sancionada, ou tem a lei em tramitação, que muito nos orgulha, né? Enquanto deputado aqui dessa Casa Legislativa, ter projetos que valorizem a sociedade. Perfeito. Na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos continuar tratando do assunto Vasco da Gama, da lei, tanto do deputado Vinícius Cozzolino como do professor Josemar. Já, na segunda parte do Arena Esportiva. Alô, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados professor Josemar e também o deputado Vinícius Cozzolino, eles que são autores da lei
que trata e declara o estádio de São Januário como patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro. A gente vai falar também do próprio Vasco, da história do Vasco. Já falamos aqui, o deputado Cozzolino, o deputado Josemar, eles já citaram a importância do palco do estádio de São Januário, que na década de 40, no 1º de maio, quando então presidente Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, ele criou a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E foi lá, da tribuna de honra do estádio de São Januário, quando tudo aconteceu. E também tocamos no assunto de racismo, de inclusão social. Vasco que teve N atletas negros, não só no futebol, no atletismo também, como Ademar Ferreira da Silva. E o atleta do século, que esse é imbatível, né? Conforme diz o colega e amigo Milton Neves, são duas figuras imortais que jamais voltarão aqui na Terra. Pelé e Silvio Santos, que não era atleta, mas foi um vitorioso empresário, apresentador de televisão, enfim, referência na nossa TV brasileira. Então, o Pelé, que jogou no Santos, foi bicampeão mundial e tudo mais, tricampeão com a seleção brasileira, ele também torcia pelo Vasco, vestiu a camisa do Vasco em jogo amistoso. E o Pelé dizia, eu sou o Santos, mas também tenho o Vasco no coração. E outras figuras importantes, quer ver uma? Roberto Carlos, o rei da nossa música, também é torcedor do Vasco. Então, daí a importância, quando a gente fala do Vasco, eu falo do Vasco porque o programa a gente está focando no Vasco, mas o Flamengo, Fluminense, Botafogo também tem a sua importância no nosso estado e no futebol brasileiro. Então, esse fato, eu agora começo com o professor Josemar, tratando da importância do estádio, da lei que os senhores aqui conseguiram aprovar na LERJ, do estádio ser histórico, como por um exemplo, conforme disse o deputado Cozzolino, o então presidente Getúlio Vargas promulgou a CLT no dia 1º de maio, na década de 40, lá no estádio de São Januário, que estava lotado, deputado professor Josemar. A importância. E a importância histórica desse fato para os dias de hoje é fundamental. Hoje nós estamos discutindo uma CLT que tem a garantia ainda maiores para o trabalho, né? Ela que é fruto de diversos ataques ao longo do tempo, de perspectivas liberais que retiram direitos dos trabalhadores, mas não é esse o tema aqui hoje. Sim. Ela é um marco na história da relação de trabalho no Brasil, né? Ela que vai garantir diversos direitos à classe trabalhadora que até então não existia e era minoritária, porque em 1940 a maior parte do país vivia e trabalhava no campo. Então, é um marco. Mas não só esse. São Januário foi palco também de movimentos de democratização, de luta contra a ditadura. Sim. Né? O próprio Clube Vasco da Gama, poucas pessoas falam disso, mas ele influenciou, inclusive, clubes fora do país. Você tem vários Vascos espalhados pelo Nordeste, por vários estados brasileiros, mas a camisa do River Plate é inspirada na camisa vascaína. Com a faixa diagonal. Com a faixa diagonal. É verdade. Né? Para você ver como é que é a realidade, né? E como é que o futebol do Vasco da Gama, independente de ser vascaíno ou não, eu sou flamenguista, mas tenho esse respeito, tenho essa admiração, a gente pode observar como que a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil, pode ser contada a partir da história do Vasco. E o deputado Cozzolino é torcedor do Fluminense, tricolor das Laranjeiras. E aquela faixa diagonal, deputado Cozzolino, que o deputado Josemar citou, ela, no Vasco, significa o caminho de Vasco da Gama para as Índias. É só ver pelo mapa, quando ele sai de Portugal e vai para as Índias. Então, aquela faixa diagonal que o Vasco tem, seja ela preta ou branca, dependendo da camisa que o Vasco entra em campo, significa o caminho de Vasco da Gama para as Índias. E é uma história engraçada, aquela história que eu estava comentando aqui do River Plate. O presidente do clube, e a Ponte também veio, né? Mas aí já é inspirada no próprio Vasco e é visível. Isso. Ele veio ver um jogo no Rio de Janeiro, gostou da faixa e levou para o River Plate. Tanto é que o River tem a faixa através... Vermelha. Mas através da inspiração do Vasco. Um outro detalhe também sobre o estádio de São Januário, até quem fez essa matéria à época, que eu já tinha saído do Sport TV e já tinha ido para a Band, são aquelas mãos negras, pretas,
que tem nos muros de São Januário. O presidente, à época, era um ex-colega de vocês, o maior ídolo da história do Vasco. Ele foi deputado aqui por várias legislaturas, o Roberto Dinamite. E se vocês verem nos muros de São Januário, o Vasco homenageou os camisas negras. Por quê? O Vasco criou essa camisa, ela não tinha faixa diagonal, ela era toda preta, com a cruz de malta em vermelho, do lado esquerdo. Não tem aqui o nosso coração. O coração não fica do lado esquerdo, fica assim no meio. Mas, subjetivamente, está do lado esquerdo. Então, o Vasco homenageou, na época em que o Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, era o presidente, dos camisas negras, colocando ali a pintura, né, das mãos dos atletas negros que participaram daquele momento histórico quando o Vasco disse não ao Fluminense, ao Flamengo, ao Botafogo, ao América. E a então Federação Metropolitana, que não aceitava a ideia do presidente José Augusto Prestes, que o Vasco teria que ter atletas pobres, negros, brancos e tudo mais, operários no time. Então é mais uma homenagem, deputado Vinícius Cozzolino, que o Vasco fez nessa luta contra o racismo, ali em volta do estádio de São Januário, no Muro. Muito importante, porque, diga-se de passagem, o racismo está presente nos esportes até os dias atuais. Sim, é verdade. A questão Vini Júnior. É verdade. Mas, voltando aqui aos nossos times, eu, por exemplo, que torço para o Fluminense, o professor Josemar que torce para o Flamengo, eu acho que isso não diminui, né, o mérito do projeto. Claro que não. Porque, por exemplo, ontem eu torci para o Botafogo ganhar a final da Libertadores. Uhum. Eu sempre torço para os times do Rio de Janeiro quando eles não estão jogando contra o meu time e quando estão jogando contra times de fora. Primeiro, porque o Rio entra em festa. Claro, valoriza o nosso valoriza estado, né? o nosso estado, a cidade. Sim. Valoriza a nossa cultura, atrai turistas, movimenta a economia. Então, eu acho que é inteligente torcer para os times do Rio de Janeiro quando eles jogam contra times de fora. É um sentimento de pertencimento e é sempre bom. Além disso, era uma covardia que estava sendo praticada contra o Vasco da Gama por meio da interdição de São Januário. Com todo o respeito que nós devemos ter e temos às decisões judiciais. Sim, com certeza. Mas, enfim. Agora, o que essa questão nos traz, o que está subjacente a isso, são várias outras que nos traz também, quando nós falamos de racismo, quando falamos de inclusão, quando falamos de todos esses assuntos que circundam essa interdição e que vem à tona aqui nessa entrevista e na discussão desse projeto de lei, que está pendente de autógrafo do Executivo para, de fato, se tornar uma lei, são várias outras questões que, né, estão muito presentes no futebol e que são assuntos questionáveis, como, por exemplo, o patrocínio de casas de apostas, das bets, aos estádios de futebol, aos jogos, e que já está em discussão aqui nesta Casa de Leis. Uhum. Outra questão, que é uma lei de autoria minha, deputado professor Josemar, e do deputado Andrezinho Siciliano, é a proibição de patrocínios ou veiculação de sites de conteúdo sexual nos estádios, não apenas em estádios, mas também em teatros, em cinemas, em todos esses equipamentos que sejam patrocinados, subvencionados e até de propriedade do governo do estado do Rio de Janeiro. Porque as pessoas vão lá para festejar o esporte. Verdade. É um ambiente que deve ser familiar. Eu não sou um deputado ultraconservador, mas deve existir um mínimo de moralidade para que a finalidade precípua daquele ambiente seja respeitada. Sadio, né? Seja sadio. Claro, as pessoas não estão ali para que uma criança pegue o celular e veja, o que é aquele site ali? Não, é isso aqui, olha que susto. Não é isso, que é o mínimo de segurança familiar. E a mesma coisa em relação a jogos, por exemplo. Você, Rui, falou sobre
a coragem que a então diretoria do Vasco da Gama teve para enfrentar os caciques da Federação de Futebol. Isso. Aquela época, quando resolveu se retirar para poder colocar no protagonismo do esporte os jogadores negros. E é muito importante também que hoje alguns interesses obscuros sejam combatidos, porque muitas pessoas não querem participar de certos tipos de patrocínio. Enfim, nós aqui devemos e vamos nos ater a essas discussões. Acho sadio, acho que a sociedade do Rio de Janeiro espera isso dessa casa e, com certeza, nós vamos entregar esse debate. Com certeza. Deputado Josemar, para a gente encerrar aqui o Arena Esportiva, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para o torcedor do Rio de Janeiro, não só do Vasco. O assunto aqui é o Vasco, né? A lei, aí o PL de vocês que foi aprovado. Eu queria mas antes, de um modo geral. Vou mandar uma mensagem, mas antes eu queria entrar num tema que ele falou que é importante. Pois não, deputado. Primeiro, o futebol do Rio de Janeiro está um dos seus melhores momentos nos últimos 5 anos. Uhum. Se você for observar, você tem o Rio de Janeiro nos últimos 5 anos ganhou 3 Libertadores. Né? 22 Flamengo, 23 Fluminense e agora o Botafogo. E se você for estender um pouquinho a 19, você vai ter 4. Isso. Ou seja, você tem a participação e crescimento, inclusive, do Volta Redonda que está subindo. É verdade. Então, o Rio de Janeiro, defender o futebol do Rio de Janeiro é defender a autoestima do nosso Estado. Sim. E a valorização econômica e social dele também. Com Por certeza. isso, o nosso projeto, né, Vinícius, ele vai nessa direção. Tem temas que nós temos que tratar, como ele já colocou aqui. A relação com as bets, a própria relação do trabalho social que tem que ser feito junto ao poder público com as comunidades. São coisas que a gente tem que tratar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o futebol, ele não é um esporte qualquer. O futebol é a maior expressão cultural do nosso país. Então, se você quer debater o combate à LGBTfobia, você tem que ter projetos para o futebol. Se você quer combater o racismo, como nós fizemos em relação à Lei Vini Júnior, dando uma resposta aos ataques que ele estava sofrendo, você tem que discutir com o futebol. Você quer debater a questão feminista, né, das mulheres, né? Você tem que debater e dar oportunidade, inclusive, da mulher praticar futebol. Com certeza. Então, assim, o futebol ele é ponta de lança de qualquer projeto de integração social. Essa é a conversa que a gente tem aqui. E em relação ao Rio de Janeiro, a nossa lei ela vem, né, com o objetivo de valorizar ainda mais, né, a nossa sociedade carioca e fluminense. Esse é o nosso objetivo aqui. Né? E eu, como falei aqui, sociedade carioca, fluminense, mas também pode estender para flamenguista, vascaína, botafoguense, para todos aqui que aqui estão. E agradecer a vocês pelo convite de estar aqui participando desse programa, junto com o nosso amigo aqui, deputado Vinícius Cozzolino, e a todos que estão nos assistindo. Tá certo, eu que agradeço a presença de vocês dois aqui, parlamentares, ao senhor deputado Vinícius Cozzolino, também ao deputado professor Josemar, por terem vindo aqui no Arena Esportiva, porque a gente debateu, né, aquilo que foi um PL que hoje é lei, vai ser sancionada pelo governador Cláudio Castro, que é torcedor do Flamengo, mas vai sancionar essa lei, da importância que é o Estádio de São Januário. Agradeço aos dois aqui pela presença. Muito obrigado. E você, nosso telespectador, pode acompanhar tudo pelo www.alerj.rj.gov.br, pelas nossas redes sociais, também pelo canal 10.2 da TV Aberta e pelo canal 12 da NET. Obrigado, até o próximo programa. TV Alerj, o canal do povo.